Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricadeia. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Azevedo, professor de Matemática e Física e também um dos CEOs aqui do site Fabricadeia. E vamos a mais uma aula aqui aberta para ajudar você, que também depois vai ser revertida em mais uma aula para reforçar o conteúdo dos nossos alunos. O nosso conteúdo é dinâmico, ele já está completo em toda essa teoria e exercícios, mas sempre são colocados mais aulas de exercícios, mais simulados, sem retirar os anteriores, te dando a maior biblioteca online de estudo em MITA que pode existir na face da Terra. Olha só, é tipo a Barça do mundo do ensino militar e é nisso que nós queremos nos tornar um dia. Tomara que você já nos veja assim. Se não vê, você ainda irá, ok? E para isso, para te ajudar nessa missão e para incluí-lo em nosso clã, você vai lá em fabricadeia.online, vai usar o cupom MILITARES que te dá 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos. E com isso você não tem mais nenhuma desculpinha para você não fazer parte da nossa família, estudar como ar e todo o resto da minha equipe em inglês, matemática, física, química, português e no que de mais redação é cobrado em sua prova. Beleza? Agora sim, Thevenin é um teorema que normalmente é esquecido até pelos alunos do mundo em MITA e escola naval. Mas é uma ferramenta poderosa e mesmo você que quer AFA, você que quer EFON, que já estava aí clicando no botãozinho de pular achando que não cai esse tipo de coisa para você, eu vou te dizer, realmente não cai mesmo. Opa! Mas para te ajudar como ferramenta em questão, isso é importante. Então segura aí e volta aqui, meu filho. Volte para a luz. Volte para a luz, Caroline. Porque você pode muito bem usar isso aqui para pegar uma questão que para EFON, para AFA, seria monstruosa, mas com isso aqui você vai rir da cara dela e não ela que vai rir da sua cara, ok? Bom, vamos lá. Para o MITA, eu dobro aqui as minhas condolências em relação a esse tipo de questão. Com isso daqui, você vai rir da cara da questão. Qual é o resistor que ligado entre os terminais A e B no circuito abaixo absorve a potência máxima e qual é a sua potência? Para quem não lembra, o teorema de Thevenin era uma técnica para você substituir um emaranhado de fontes e resistores por um circuito bem simples, ou seja, qualquer circuito era substituível por uma fonte e um resistor. No caso, se eu aplicar o Thevenin entre os pontos A e B, ou seja, normalmente o que acontece? Existe, em particular, algum trecho do circuito que eu quero preservar em relação ao qual eu quero saber alguma coisa, ou seja, a corrente em cima de um resistor, capacitor, até para fazer o circuito RC também, né? A gente decora a fórmula para uma fonte, um resistor e um capacitor, e se tem uma emaranhada de coisas eu tenho que transformar em algo assim. Então isso aqui é ideal para casos como esse, ou para casos de questões como essas, que ele fala em potência máxima. Essa perguntinha é muito usada o quê? Quando a gente vê aula de geradores. A gente aprende que o gerador não é ideal, tem a sua FEM, tem a sua resistência interna, e o resistor, que se ligar a esse conjunto, para que eu tenha a situação de potência máxima lançada no circuito, esse resistor terá que ser igual ao Rzinho, que é o R interno do gerador. Ou o grupo de resistores que eu tiver vai ter que ser ligado e igualado, no final o REC deles, ao Rzinho do gerador, para que tenha a potência máxima lançada. E se descobrir o REC dessa galera não for nada trivial, for uma associação mista, uma parada assim, cara, que você vai perder tempo. Aí isso aqui também é o ideal, tá? E como é que são os parangolê para mexer nisso? Como é que eu faço para conseguir sair do lugar? Existe uma DDP de Thevenin e um R de Thevenin, que assim, não são necessariamente nenhum R desses aqui, nem a própria DDP de 120 que está aqui. Se calhar de dar 120 de novo é por mera coincidência dos infernos, tá, gente? Porque não é para ser. É um cálculo para cada um dos dois. Você pega esse circuito e faz uma alteração para calcular o R de Thevenin. Aí você volta no circuito original e faz outra alteração nele para calcular o U de Thevenin. É assim, tá? Cuidado para não alterar e fazer uma nova alteração em cima do que já foi alterado antes. Não. Original, circuito original, altero para achar o R de Thevenin. Volta, circuito original, altera de outra maneira para achar a DDP de Thevenin. Essa aqui é a ideia. Tudo bem? Bom, aí como é que eu acho o R de Thevenin? Esse é o mais interessante, é o primeiro que geralmente pelo qual eu começo. Você quer aqui, né, achar alguma coisa entre os pontos A e B
Então vamos preservá-los aqui e transformar todo o resto do circuito em volta deles. Por isso que o desenho já está assim. E para achar o resto VNAND, você vai curto-circuitar as fontes, ou seja, o que é isso? Em linguagem de leigo, de gente, é você olhar para a fonte, onde tem fonte você ignora. Você bota um fio passando direto. Então essa fonte aqui, ó, morreu. Essa fonte morreu. E agora o que vai acontecer? Consequência disso nenhuma? Você acha que nenhuma? Ih, se enganou redondamente. Se aqui for ponto C, como não tem mais fonte, ó, mesmo potencial, que também é ponto C. E acaba que eu tenho aqui, ó, entre A e C, dois resistores. Esse aqui é B, aqui também é B. E entre B e C, dois resistores. Se eu tenho 2 entre A e C, entre os mesmos potenciais, eles estão o quê, gente? Paralelo. Mesmo DDP, os resistores estão em paralelo. O mesmo acontece ali à direita. Aqui 10, aqui 15. Os dois entre B e C. Os dois estarão em paralelo. Ok? Isso significa que a gente pode pegar agora aqui o circuito e redesenhá-lo para ficar mais visível o que está acontecendo. Adquiram esse hábito de pegar o circuito de vocês e na hora de achar um REC, por vários motivos, redesenhar aquilo que, assim, de um jeito logicamente, né, em relação à lógica do funcionamento do circuito, vai ser o mesmo circuito de antes, mas visualmente, para você se entender no que está acontecendo, é muito mais fácil. E a ideia é que se eu estou aqui com foco nos pontos A e B, é que eu pegue o circuito e deixe os pontos A e B nas extremidades e vou tentar agora trabalhar aqui no meio colocando tudo o que eu achei do restante. Como assim? Ah, tem um entre A e C e outro também. Então põe o ponto C aqui no meio e bota os resistores de 3 e 6. Aqui fica claro que eles estão em paralelo e que depois se ligam a outros dois que também estão em paralelo, que são o de 10 e o de 5. O meu resistor é assim mesmo, parece uma barbatana normal, tá? E aí você vai ter o quê? Ó? 2 em paralelo, produto sobre soma. Aí essa parte, você que está nesse ponto da matéria, você já tem que saber, isso é pré-requisito, senão não tem como você estar aqui. Você não sabe ainda calcular resistor paralelo, querido. Volte várias casas no tabuleiro, volte várias casas do zodíaco aí, que você não está preparado ainda para essa aula, tá? Então você vai ter aqui 18 por 9, 2. E aqui, se eu posso cortar, né? 10 terços. Logo, você vai ter que 2 mais 10 terços, você vai ter o quê, né? Vai ficar no final aqui, galera, com, né, o R total que você vai ter entre os pontos A e B, vai ser justamente de 2 mais 10 terços, 16 terços, ok? 16 terços de ohms. Beleza? Aliás, aqui era 10 e 15, né? 10 e 15, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os pontos A e B nas extremidades e o ponto C aqui no meio. Que fica bem visível que eu tenho aqui entre A e C um resistor de 6, outro de 3, e logo depois, no próximo trecho, entre C e B, eu tenho um de 10, que está em paralelo com o de 15. E aí você vai ter que, se eu tenho dois resistores em paralelo, né? O resultado dá produto sobre soma. Bom, se você não está em afinidade com isso ainda, aí você não está preparado para ter essa aula. Volte várias casas no tabuleiro, volte várias casas do zodíaco. Você tem que saber isso daqui. E aqui você vai ter também produto sobre soma. 10 vezes 15 sobre 25. Divide por 5, aqui dá 3. Aqui dá 5.
Você vai ter 30 sobre 5, né? É o que vai dar, no caso, 6. Ok? 6, então, aqui. Beleza. Com isso, o que é que vai acontecer? A gente está achando, então, ó, que o R de Thevenin é justamente a soma, que agora esses dois textos estão em série, né? De 2 com 6, ou seja, dando 8 ohms. Então, quando eu voltar para o circuito, eu vou voltar botando esse desenho com a resistência aqui em cima igual a 8. E a DDP? Como é que eu acho a DDP? A DDP é o seguinte, galera. A DDP, você não vai sumir com a fonte. Então, vai estar aqui os 120. Aqui o resistor de 3. Aqui o de 6. Aqui o de 10. E aqui o de 15. E o que vai acontecer é que você vai ter que só ajeitar aqui, tá, gente? Seguinte, a gente vai ter que achar a DDP de Thevenin como sendo a DDP entre os pontos A e B. Como é que eu vou fazer isso, né? Porque não tem nada aqui no meio, quero perguntar assim, ué, mas aí a lei de Kirchhoff, né, galera? A corrente sai daqui, agora não está curto-circuitado, voltei ao normal. A corrente sai daqui, se subdivide em I1 e I2, segue aqui como I2, que não tem como passar pelo meio, que tem um buraco. Lembrando que, isso sim tem diferença, né? A gente não vai colocar um resistor depois? Vai depois, mas agora, nesse momento, eu tô fingindo que não tem nada ali, que ali tá um buraco que não tem por onde passar. Então, a corrente vem por aqui, essa vem por ali e nada vai pro meio, tá? Logo, achar esses I1 e I2 é difícil? Não, gente. Por que não é difícil? Porque se o desenho tá com essa configuração, significa que eu tenho ou um resistor de, no total, que agora tem série. 3 com 6, né? Mesma corrente, série é o mesmo I. De 9, com uma corrente I1, tendo que dar uma DDP de 120, ou um resistor de 25, 10 mais 15, com uma corrente 2, tendo que dar também uma DDP de 120. Ou seja, 9 e 1 igual a 120 e 25 e 2 igual a 120. Você vai ter aqui... Dá para cortar por 3, né? Fica 40 terços de ampere. E o I2, 25. I2 igual a 120. Isso vai dar 4,8 ampere. E aí, com isso, meus queridos, como é que eu acho o DDP entre os pontos A e B? Adota isso aqui como sendo um ponto referencial. Porque aqui é A também, aqui é B também. E aí, se eu acho o DDP entre os pontos A e P, em módulo, isso é fazer 3 vezes I1. Ou seja, dá 3 vezes 40 terços, 40 volts. E se eu acho a DDP entre os pontos P e B em módulo, isso dá 10 vezes I2. Dá 10 vezes 4,8. Dá 48 volts. Aí, a diferença de potencial, a diferença de DDPs entre eles, que isso aqui na verdade é VA menos VP, isso aqui é VB menos VP. Quando fizer um menos o outro, né, vai cortar os VPs e vai dar VA menos VB apenas. Então, se eu fizer a diferença, isso é justamente a DDP que eu tenho entre os pontos A e B, que vai ser 48 menos 40, dando um total de 8 volts, tá? E isso já é a DDP de Thevenin.
Como você acha isso? Isso é DDP de Thevenin. Então, o teu circuito vai ficar o quê? Uma fonte de 8. Aqui, normalmente, eu poderia ser mais puritano para ver direitinho se ficava o traço maior para cima ou para baixo, mas não vai fazer a menor diferença, né? Um R de 8 ohms. E aí, a perguntinha que agora fica ridícula. E repara, aqui entre A e B, só para você que não entendeu a importância do Thevenin ainda, poderia ser muito bem um capacitor que eu estou querendo estudar o processo de carga e descarga dele naquele circuito que eu te dei anteriormente. Só que, logicamente, falando em termos de eletrônica, o funcionamento daquele circuito e desse com essa aparência que está aqui na sua frente agora, eles são da mesma maneira, eles vão dar o mesmo efeito, a mesma curva de carga e descarga quando eu conectar o capacitor aqui, só que você consegue analisar de um jeito mais simplificado, porque na faculdade, dentro de um IME, de um ITA, uma UFRJ, um FMG, você já vai aprender a equação diferencial, aí tudo vai ser uma equação diferencial. Tem muito professor que não vai usar Thevenin, nem vai falar nisso aqui, vai passar batido. Tá? Isso é uma técnica mais de concurso que alguns professores em faculdade acabam citando. Nem sempre, tá? A maioria eu diria que não. Mas para você fica fácil. Ah, eu quero saber qual resistor que vai entrar aqui para ter a potência lançada igual a desse cara. Aí é aquela coisa, você pode enxergar isso como sendo um gerador, onde esse resistor eu posso fingir que é o R interno dele, né? Porque na verdade o gerador é o quê? Uma fonte com R do lado. Se aquilo de fato na hora H de fazer o exercício é o R interno mesmo dele ou não, eu sou eu que estou vendo, né? Porque para efeito lógico de conta algébrico é a mesma porcaria. Então aqui eu tenho que fingir que uma fonte com R interno e sabemos que o R conectado a esse conjunto para ter a situação de máxima potência tem que ser igual ao R interno, que aqui seria o 8. Então, o resistor que vai entrar aqui para isso acontecer será de 8 ohms também. E a potência, quem não lembra, é a Fm ao quadrado sobre 4R, né? É, no caso, 8 ao quadrado sobre 4 vezes 8, 64 por 32, vão dar 2 watts, tá? Então, 2 watts é a resposta para a potência, a resistência de 8 e acabou. Se fosse um capacitor, eu ia botar o capacitor aqui, aí ver a curva de carga e descarga dele, e por aí vai. Então, em casos como esse aqui, isso é mega importante. Já caiu no IME, tá? Eu diria que tem algumas coisas desses macetes de Millman, que cai mais no ITA. Millman é mais a cara do ITA. Thevenin, até hoje eu acho mais a cara do IME, mas não exclui um do outro não. É melhor estudar tudo de tudo para você estar bem preparado. Nunca se sabe, tá bom, gente? Você dá frente então aqui para você tirar o print. E se você não é nosso aluno, ficamos por aqui. Se você é nosso aluno, já sabe, continuemos agora com a nossa sequência de questões e exercícios. Um beijo, valeu, tchau, tchau.